honra de receber a ilustre nossa amiga, colega Juliana Salles, que é diretora, professora, atual diretora do Colégio professora Carmenilza, e também doutora em Literatura e Cultura. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. A honra é minha participar do seu programa. Legal. A gente estava já há algum tempo, né, aguardando o momento certo para a gente poder gravar e falar sobre coisas maravilhosas como literatura, como a importância da leitura. E a gente já começa perguntando sobre esse poder da educação. Expressar sua opinião sobre esse poder que a educação tem, essa arma poderosa que a educação é. Fala um pouquinho. A educação, em primeiro lugar, ela abre portas, não é? Sim. Quando a gente entra na escola, que a gente abre o horizonte com a leitura, com o conhecimento e com as relações interpessoais, que isso é muito importante. Com certeza. Então, se a gente precisa estar na escola não só para melhorar de vida. A gente melhora de vida, claro, quando a gente precisa estudar, quando a gente alcança alguns graus de conhecimento. Mas eu acho que tão importante quanto são as relações que a gente estabelece com os professores, com os colegas, que isso a gente acaba levando para a vida toda. Né? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu me espelhei, tenho professores que me inspiraram, né, até hoje a chegar onde eu cheguei. Eu tenho colegas que eu admiro demais, porque chegaram ao grau de conhecimento e de simpatia e de bondade, tudo que veio a partir do colégio, né? Esse poder da educação, né? Na verdade, a educação tem vários poderes. Né? Então, o que a gente puder preservar, o que a gente puder absorver, é muito válido para a nossa vida. Legal, muito bom. Realmente, a educação tem esse poder transformador, né? De acolhedor, de abrir possibilidades. Vou aqui refrescar um pouquinho. Gosta de café? Não, obrigada. Então vamos ficar na água. Vou na água. Então, dando continuidade a esse papo gostoso, então a gente fala sobre esse poder que a educação tem. E na sua vida, assim, ali na sua infância, na escola, como aluna, como foi esse processo? Bom, no início eu era aquela aluna peralta como quase todas, né? Conversadeira, gostava demais, perturbava demais, levava... Energia. Energia. Mas eu sempre gostei de estudar e assim, era uma qualidade que os professores falavam sobre minha pessoa, que apesar de eu ser muito tagarela, eu era uma criança que eles achavam que eu era educada e eu fazia o que era proposto no colégio, então uma coisa compensava a outra. Eu acho que a grande diferença das nossas gerações, um pouco mais atrás da atual geração, é essa grande diferença, né? Que os alunos hoje, alguns demonstram não ter esse interesse em estudar como a gente tinha. Isso. E assim, as brincadeiras nossas eram brincadeiras respeitosas, né? Não era coisa de a gente de respeitar colega nem professor, eram brincadeiras mesmo de criança, aquela coisa de correr, de gritar, de falar alto, mas... De interagir. Isso, a interação. Não era uma coisa desrespeitosa ou que interferisse no nosso processo de ensino-aprendizagem. E a gente está vivendo isso hoje nas escolas, né? Muito. E isso atrapalha, eu acredito que influencia o bom desempenho do professor, do profissional de educação como um todo. Claro, não influencia. Assim, hoje acontece muito dos casos de desrespeito, de colega com colega, de aluno com professor. E isso é um caso muito grave. A gente vê em algumas escolas, a gente vê na TV e nem sempre é uma coisa fácil de lidar. Imagina. Você sabe a quantidade de professores hoje que está com problemas de depressão, de ansiedade, fazendo tratamento psiquiátrico, tanto por causa de muita coisa que vem acontecendo no colégio. Não é só a falta de respeito, mas a falta de segurança, né? Algumas ameaças. A coisa vem mudando, então, na verdade. A gente pode até, digamos, sem muito exagero, dizer que a profissão de educador, de profissional de educação hoje, está entre as profissões de risco. Muito. No outro dia a gente até conversava
né, off, e sobre essa questão da educação e assim, essa valorização do profissional, tanto financeiramente por parte de governo de uma forma geral e a comunidade como Sim. participativa desse processo. Sim, sim. E tem a desvalorização do profissional da educação é notória. Tanto que, se você hoje entrevistar alguns jovens, perguntar qual é a profissão que você quer seguir, pouquíssimos. Se você pegar um universo de 150, de 200 alunos, você vai achar 2, 3 que pensam em fazer alguma licenciatura. Um número bem baixo. Muito baixo. Então isso vai se refletir lá no futuro, porque vai acabar sendo um profissional raro. E a base de qualquer profissão, De qualquer profissão, é o professor. Como que a gente vai ficar, né? É uma indagação que a gente faz. Como a gente vai ficar no futuro com essa falta de visibilidade para que alguns alunos despertem um desejo e interesse em ser professor? No seu caso, sempre desejou ser professora? Como aconteceu? Não aconteceu porque já pensei em ser jornalista, por exemplo. Sempre gostei muito de ler, gostava muito de escrever. Mas lá em Feira de Santana, o único lugar que tinha o curso de jornalismo era uma faculdade particular, eu não podia pagar. Então, uma coisa que se aproximava muito dos meus gostos, que era de ler, de escrever, né, de corrigir texto, essa coisa, eu sempre gostei, foi o curso de letras. E o curso de letras ele já tinha na Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, eu fiz vestibular, a UFES, e passei isso. Então, eu acabei entrando no curso. Sempre foi um pouco estranho no início, porque quando eu entrei no curso de letras, eu já trabalhava. A maioria dos meus colegas não. Terminou o ensino médio, já foi para a faculdade. Eu não, eu passei 4 anos trabalhando no comércio. Imagine, eu trabalhei numa loja de armas, de arma e de material de pesca. Trabalhei numa loja de informática. Depois eu fui trabalhar com digitação. Assim, era uma coisa totalmente diferente, muito diferente. E eu passei e dei sorte de conseguir um emprego numa escola que eu conseguia conciliar o horário, porque a gente ainda tinha esse problema, que o curso era diurno. Então o que é que eu fazia? Eu saía de casa de manhã cedo, eu trabalhava, pegava no trabalho 6h30 da manhã, aí quando eu dava 12h30 eu corria para a universidade, assistia a aula de 1h30 até 6 horas, aí voltava para o trabalho para terminar a carga horária. Não é fácil. Assim, não é fácil. É uma luta, assim, conseguir ter um alvo, um foco e alcançar aquilo ali. Que a geração atual, algumas gerações mais atuais, assim, infelizmente eu vejo dessa maneira, alguns jovens não vê esse processo de dificuldade para alcançar alguma coisa. Mas é um certo comodismo, né? Há um certo comodismo. Talvez os nossos pais, eles passaram dificuldades e a gente não queria passar aquelas mesmas dificuldades dos nossos pais. Então, o que a gente fez? A gente tentou correr atrás. Hoje em dia, acho que alguns pais têm pecado muito, que eu passei tanta dificuldade, eu não quero que meu filho passe. E o que é que ele faz? Ele mima o filho de tudo. Facilita demais. Isso, o que é que ele vai achar? Que a vida é fácil, que ele não precisa correr atrás, que ele não precisa estudar. Então, o estudo vai ficando para trás. Claro que não são todos, não, assim, mas a gente vê muitos exemplos das pessoas acharem que a educação não serve para nada. E não é assim, por mais que a gente diz que é uma perda de tempo e que, mas eu vou ser vaqueiro, para que eu preciso estudar se eu vou ser vaqueiro? Porque eu preciso estudar se eu vou ser mecânico? Mas eu digo, gente, conhecimento é tudo. Se você vai ser um mecânico, você precisa saber bem o português para você dialogar com o seu cliente, você precisa saber bem a matemática para você saber fazer os cálculos de quanto você gastou de material, de quanto você vai cobrar para aquele cliente. Há muito conhecimento. Há muito conhecimento naquilo, né? Não é uma coisa tão... Certo? Então, o estudo é para isso, é para a gente melhorar a nossa vida prática e melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. A educação tem esse poder de mudar, de trazer novos horizontes. E eu acho que, infelizmente, a galera hoje, muita gente hoje, não tem essa visão, como foi bem colocado por você, né? Essa questão de as pessoas têm esse horizonte definido muito curto, né?
de repente não almejar algo maior, que assim não há nada de errado, pelo contrário, a educação na verdade é uma mola mestra que leva as pessoas a muitos lugares, né? É a base de todas as profissões. Sim, e nesse caso a educação, então foi assim que iniciou o seu processo para se tornar professora, Certo. né? E quanto tempo assim que está na rede estadual como professora do estado? Do estado muito pouco, do estado 4 anos. 4 anos. 4 anos. Porque embora eu tivesse me formado no curso de letras, eu saí, eu ainda trabalhei no SAC, fazendo documento. Eu viajava naquele SAC móvel, não sei se você sabe, aquele caminhão que viaja pelas cidades. Então aquilo ali foi uma coisa muito boa para minha vida, porque eu aprendi muita coisa legal. Eu conheci, acho que praticamente 70% dos municípios da Bahia. Muito bom. Conheci muita gente interessante. E a gente quebra muitos preconceitos também, sabe? Eu já fiz muita coisa antes de ser professora. Então, relativamente curta essa minha fase de professor. Quando eu fiz o mestrado também, eu tive a oportunidade de estagiar na universidade. Mestrado foi para que área? Em estudos literários também. Literários também. E assim como o doutorado, que é em literatura e cultura, né? Você falou sobre a questão de preconceito. Como hoje é encarado na escola? Como pode ser combatido? O que é feito, tem sido feito nas escolas para combater o preconceito racial e outros? Hoje há muitos programas, né? Inclusive do Estado, contra a prática do bullying, contra a força do empoderamento feminino, do homem negro, da mulher negra. Isso tem sido muito trabalhado nas escolas, né? Com textos, com ações, com projetos. Eu acho que a escola está caminhando bem nesse sentido. A intolerância religiosa também, o bullying, o racismo, a intolerância religiosa. A gente tem trabalhado também muito essa questão feminista, né, as conquistas das mulheres e tudo mais. Então eu acho que está acontecendo um bom caminho. Um bom caminho na escola para ser feito esse combate, porque é muito importante, né? A gente vive hoje em um mundo muito intolerante, de vários ângulos. De vários ângulos. Né? E é importante saber que a escola está tendo esses projetos para poder desenvolver. E sobre os projetos, vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua vinda para o Ubiraitá, né? O se tornar diretora, o ser diretora da escola, a professora Carmenilza, a famosa CEPCALME, né? CEPCALME. Então, como foi essa vinda, essa acolhida, como foi esse processo? Eu passei no concurso do Estado e eu coloquei como polo a Chapada Diamantina. Sim. E quando eu fui escolher a cidade para morar, eu vi que Andaraí ficava relativamente, porque eu sou péssima com mapa, então eu vi que Andaraí era relativamente mais perto de Feira de Santana, minha casa lá. Sim. Enfim, eu digo, não, esse aqui sendo mais perto, porque tinha Lençóis, tinha Bonito, eu digo, não, pelo quilômetro eu vi que Andaraí estava mais perto. Então, aí eu assinei para vir trabalhar em Andaraí, mas sem conhecer o Ubiraitá. Sim. E aí quando eu cheguei lá, já assinei, vim aqui procurar, eu fui recebida pela diretora Braga, que foi um anjo, assim, quando eu cheguei, me recebeu super bem. As professoras Luzimei, ele também foi super de boa comigo, porque às vezes você chega num colégio assim e não tem acolhida, não tem acolhida, e aqui foi ótimo. Legal, que bom saber. Aí infelizmente a professora, a diretora Braga precisou ir embora, né, e a escola ficou sem direção. E aí o NTE 03 me ofereceu esse cargo. E eu fiquei assim, eu achei que, sei lá, eu não sou da comunidade, não conheço as pessoas assim, então como é que eu ia pegar? Aquela dúvida, né? Isso, mesmo sendo uma escola pequena, mas você precisa ter uma proximidade. Sim. Com a comunidade. E eu não tinha assim né? Eu tinha trabalhado 1 ano praticamente. Como professora. Como professora de inglês, professora de produção textual, de português. Então eu achei que
E assim, trabalhar com gerência é um pouquinho complicado. A gente sabe que lidar com gente, com burocracia, Não é fácil. não é fácil. E eu também achei, por estar no estágio probatório, que eu não poderia pegar o cargo. Aí a menina me explicou que eu poderia fazer esse teste, aceitei. E até então, graças a Deus, tendo me dado bem, tanto com a comunidade, com as coisas, né? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E assim, como eu tenho falado, você tem muito a contribuir, né? A comunidade tem que acolher mesmo e a gente precisa ter esse olhar com a escola pública, né? E até aproveitar também para estar perguntando assim, existe um trabalho de voluntariado na escola? Existe uma forma que a comunidade e os pais possam ajudar a escola de alguma maneira? Porque a gente às vezes sente que a escola tem qualquer escola estadual pública, né, tem suas dificuldades e poderia ser ajudado de alguma maneira, assim, pelos pais, pela comunidade? Sim, eu creio que sim. Nós temos aquele terreno enorme. Sim. Né? Algum pai que conheça de agricultura, de plantação, poderia chegar e dar umas dicas para a gente aproveitar aquele terreno ali. O que é que a gente pode plantar ali? Fruta, hortaliça, né? Criar bicho não pode porque nós não temos muro, não temos, né? Um pai que tem uma profissão, que queira conversar com os alunos e falar sobre a profissão dele, eu acho que é interessante, né? Que inspira. Você acha que quando você gosta muito do seu trabalho, que você vai lá e explica para alguém, que você explica com paixão, você inspira. Sim. Certo? E tem muito menino aqui que ainda está meio perdido no que fazer. Quem sabe aquele pai ali. Né? Uma luz, né? Dar uma luz, sabe? São algumas coisas, né? E o que ele puder oferecer, né? É muito bem-vindo. Então, tá aí, né? O convite, né? Estendido aí aos pais, porque assim, eu trabalhei 5 anos também na educação, né? Na rede municipal, e a gente vê, quando entra na educação, quando a gente passa a participar, a gente começa depois a ter um outro olhar, né? Muita coisa que se é falado, que se é criticado da educação, a gente vê que precisa de uma parceria com a comunidade, com a população, com os pais, porque a gente sente que os pais ainda são muito ausentes nas escolas. Sim. Né? A escola pública precisa desse apoio dos pais. Às vezes é uma falta de tempo, a gente entende, mas eu acho que os pais precisam estar mais presentes nas reuniões, né? De vez em quando ir lá para saber como é que está, né? Para saber ver mais de perto o ambiente. Né? Super importante. Conversar com o diretor e falar de perto com o professor, porque não é a mesma coisa de você conhecer o professor fora da escola, que você conhece, toma um refrigerante, frequenta a mesma igreja, mas não é a mesma coisa de você chegar num ambiente profissional, tá? Então, é uma coisa que é válida, o pai chegar perto. É importante, sim. É isso que a gente... Quem sabe a gente aí desperta um pouquinho mais desses pais, né? Sim. A chegar mais perto da escola e ter essa acolhida e fazer essa troca gostosa de energia com uma escola que os filhos estudam, até para servir de incentivo para esses filhos, né? Claro. E assim, nos fala um pouquinho sobre essa escolha, como é o processo do doutorado, para incentivar aí a galera a estudar mais. O doutorado é o seguinte, algumas pessoas passam da graduação para o mestrado, o doutorado direto. Sim. Tá? Comigo foi um pouquinho diferente. Eu saí da graduação, levei um tempo trabalhando, fazendo minhas coisas, depois senti vontade de fazer uma pós-graduação e fiz uma pós-graduação em estudos literários. Sim. Certo? Acabando o pós-graduação, que foi 1 ano e pouco dos estudos literários, eu tive vontade de continuar. Quando eu terminei a graduação, eu não achava que eu ia seguir mais a carreira acadêmica, mas depois sentia vontade. E depois que eu terminei a pós, eu fiquei feliz com o resultado, com a apresentação do artigo. Achei que eu gostei muito da literatura portuguesa, então eu queria seguir. Aí na mesma UF, no mesmo lugar que eu fiz a graduação, eu fiz a pós e fui para o mestrado. No mestrado é uma coisa um pouquinho mais complicada, porque são 2 anos. Uma pós-graduação, 1 ano. O mestrado são 2. O mestrado já é bem mais Já é mais complicadinho, porque você faz uma dissertação,
né? Você vai para uma banca defender, então não é uma coisa assim que você vai, né? Então a gente passa praticamente um ano tendo aulas com os professores, né? E mais um ano para escrever uma dissertação. Sim. Acabando o mestrado, eu senti mesmo, meus professores me incentivaram a questão do doutorado e tal, mas em Feira de Santana não tinha doutorado. Doutorado. Só tinha na UFBA, que é em Salvador. Aí eu fui despretensiosamente, que eu não vou dizer a você que eu estava confiante, né? Não sei porque na seleção, muita gente. É um processo. É um processo. Aí eu fui fazer a gente faz uma seleção para doutorado, pelo menos na minha época, tem agora 5 anos que eu fiz a seleção. Você apresenta um projeto, o que é que você vai fazer ali no doutorado, o que é que você pretende desenvolver no doutorado, você apresenta aquele projeto. Depois você faz uma prova de língua estrangeira, são 2 provas, uma prova eu optei por inglês e espanhol, porque você pode optar por alemão, por qualquer contanto que seja 2 idiomas, eu optei por inglês e espanhol, você faz essa prova. Passando nessa prova, você vai fazer uma prova teórica. Você faz aquela prova teórica, você tem lá uma bibliografia um pouco extensa, você vai trabalhar com aquilo ali, dissertar sobre aquilo ali na prova. Passando na prova, é um processo, hein? você vai para uma entrevista. Na entrevista, geralmente são 3, geralmente pessoas já tem muito tempo na área, vão te fazer umas perguntas para saber se você tem realmente segurança no seu projeto. Sim. Você tem segurança? Ingressei. Aí fiz um ano de disciplinas, são outras disciplinas, mais um ano de estágio, você pega 2 turmas. Eu peguei literatura comparada, peguei introdução à literatura em 2 semestres, 2 turmas, né? Introdução à literatura lá na UFBA mesmo. E depois é só a escrita. Você vai escrita, o orientador vai te acompanhando, tudo mais. E terminando, você vai encarar uma banca para defender a sua tese. A tese de doutorado. Exatamente. E aí, pronto, você recebe o seu título. É o título caro, é suado, mas assim, vale a pena. Para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, vale a pena. Eu só senti muito porque eu peguei bem um período de pandemia, então acabei... Dificultou muita coisa. Aí teve aquela coisa de aula online, eu não gostava, né? Mas no frigir dos ovos deu tudo certo. Graças a Deus. Que bom você alcançou, né? Fiquei muito feliz. E a gente também que soube, né, que acompanha, mesmo não sendo filha de Ibiretá, mas pela acolhida, pelo processo de contribuição que tem dado a essa comunidade, a gente sente como que, né? Como que de Ibiretá. Então, isso é muito bom, a gente ver pessoas que realmente batalharam para alcançar e alcançando esse objetivo, né? E como o doutorado em Literatura e Cultura, perguntar assim, como foi a sua vida sobre o ato de gostar de ler? Sempre existiu? Sempre existiu. Desde que comecei de criança, sempre com história em quadrinho, inclusive porque eu queria muito aprender a ler logo, porque eu queria entender o que tinha no quadrinho, né? Então, eu comecei com quadrinho, depois eu parti para... Gosto muito de conto, de crônica. Aí quando eu cheguei na universidade, porque eu li assim muita coisa que vinha no livro didático, eu estudei escola pública, né? Então a gente não tinha tanta indicação de livro, não tinha tanta indicação de obra. Então quando eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de conhecer a literatura de romance brasileiro, claro, mas também os romances portugueses, os romances ingleses, os romances russos, que são muito fortes, são muito bons. Então aquilo acaba lhe dando um prazer de você estudar a alma humana ali, de você estudar o mundo. Porque desperta um novo olhar ali, né? Na literatura a literatura tem um mundo ali. Não é só, além da essência humana, da alma humana, tem um mundo pra gente é um mundo realmente a ser descoberto, né? Isso. É um mundo infinito, na verdade, a ser descoberto. E a importância de ler é muito grande. Infelizmente, algumas pessoas têm preguiça, outros não desenvolveram o hábito. Alguns até queriam, mas tem certas dificuldades e meio que deixa a dificuldade barrar ali. E não vence essa vontade de ler, acaba não vindo. Aí eu sempre digo, gente, vocês que não têm costume,
Pega um livro de conto, um livro de crônica e se comprometa todos os dias, 10 páginas. 10 páginas por dia, não é tanto, é aquele tempinho que você está ali no Facebook. Separe, você fica 1 hora no Facebook, fique 50 minutos e pegue uns minutinhos e leia 10 páginas. Você vai ver que vai acostumar. E vai valer muito a pena. E isso vale muito mais a pena, claro. A gente amplia nosso vocabulário, a gente amplia nossa capacidade de escrever, a gente tem o que conversar com o outro. Principalmente quem gosta de ler, tem muito assunto. Quando você gosta muito de filme, você não tem muito... Para você falar com quem gosta de filme, você não tem muita coisa. Quando você gosta de novela, é o universo, exatamente. Um passa uma dica pro outro, vai fazer aquela troca. É muito interessante. Uma coisa muito legal é um clube de leitura. A pessoa se reúne uma vez por mês, escolhe um livro, né? Tem um mês para ler aquele livro e se reúnem para tomar um café e conversar, discutir. Isso é tão bom, gente. Prosa e café. Vale a pena, prosa e café, exatamente. Então, isso é muito válido, é uma dica muito boa e infelizmente até a geração do bater papo hoje por causa da tecnologia meio que se perdeu, né? Por conta de tanta tecnologia, muita gente já não lê mais, não gostam de ler. Hoje as pessoas estão lendo muito manchete. Você lê aquele título ali, você nem vai atrás do que está na reportagem. Isso é horrível. Espontâneo, né? Faz o julgamento pela manchete, já acha que leu. Manchete, isso é horrível. Isso é uma deficiência da falta de leitura, não é? Isso, e com essa questão que você tocou agora das redes sociais, as redes sociais eles têm os benefícios, claro, sim, mas tem esse malefício da agilidade, da pressa. Você não consegue se concentrar para ler um jornal inteiro, você assistir um filme, sentar. Se você chegar no cinema hoje, você vai, ou num show, você está vendo, a pessoa está assistindo lá o filme e tal. Quer dizer, o que é que é tão importante que você não pode parar? Não tem um momento prazeroso com nada. Isso, você vê, no trânsito. As pessoas estão no trânsito e tá dirigindo. O que é que estão o que é que é? Até é perigoso, porque é crime, né? É crime. Então, na academia, você chega na academia, a pessoa está na esteira e está mexendo no Instagram, no Facebook. Sim. Não relaxa, não pensa. Não aproveita aquele momento ali, né? Isso prejudica total. Eu não vou dizer a você que não gosta de rede social. Adoro rede social. Eu acho que todo mundo hoje gosta de um pouco ou menos, de uma ou de outra. E eu senti que, de certa forma, prejudicou um pouco o meu hábito de leitura. Eu lia mais quando não era tão fácil a internet. Mas eu estou retomando esse hábito de deixar mais para lá e voltar para o meu livro, voltar para o meu filme, sabe? Com certeza, e principalmente ler, né? Qual a literatura assim, brasileira, ou autor brasileiro assim, que é o seu preferido? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Mas eu vou lhe dizer uma paixão que eu tenho, que é Machado de Assis. Machado de Assis é um gênio. É um gênio literário. Também considero o maior gênio brasileiro. Mas a gente tem muitos outros, né? Mas eu vou ficar com Machado, para não estender muito. Eu vou ficar com Machado. Machado contista, Machado romancista. É o Machado. E ele tem uma história de vida incrível, né? Incrível. Quem puder ler, não necessariamente uma biografia, eu não sei se tem um livro dele biográfico, mas assim, ler um pouquinho da curta biografia de Machado de Assis é muito importante para mostrar o vencer da mesma questão que a gente estava falando sobre você, né? Esse ter um sonho e você alcançar e ir atrás, né? A gente tem agora algumas disciplinas eletivas que mexem com a literatura e eu de vez em quando vou me dar um espetáculo lá na aula dos professores, eu vou apresentar Machado, a minha visão de Machado também, para os alunos, né? Para apresentar uns contos a eles, né? Vai ser... Já pensei nisso também. Machado é incrível. Incrível. E assim, quais são os livros que você indicaria para as pessoas lerem? Assim? Mas a indicação do livro é uma coisa que eu acho mais particular. Porque depende muito do seu objetivo, da sua intimidade com a literatura. Sabe assim, por exemplo, se você não leu, está muito tempo sem ler nada, se você nunca leu nada, o que é que Juliana indicaria? Indicaria umas coletâneas de contos.
né? De Drummond, uns contos pequenos, né? Ou poesia, umas poesias de Drummond, por exemplo, umas poesias de Cecília Meirelles. Mas se é uma pessoa que já está, tem um adolescente agora que é muito fissurado em série, então, mesmo que eu não seja muito amante de livro, desses livros assim, né, como Divergente, como essa do vampiro aí, Crepúsculo, eu indicaria para um adolescente que gosta disso para eles lerem. É aquilo que gosta, Isso, né? que é, então assim, eu acho que a indicação de livro é uma coisa mais, não é um self-service, né? É uma coisa mais à la carte. Você entende? É mais pela momento e necessidade de cada Isso. leitor, né? Muito interessante, bem colocado assim. Na escola mesmo eu sempre começo assim, com os contos pequenos, depois eu vou aumentando para um romancezinho mais curto, depois eu vou, sabe, eu vou... Como é que... Elevando. Os graus, os graus de dificuldade, né? Depois de 200, depois de 500. Tem livros até com 700, 800 páginas. Tem que ser muito assíduo, um leitor muito apaixonado para ler um livro com tantas páginas. E eu vou te dizer uma coisa, nem sempre a quantidade é qualidade. Até na literatura. Às vezes eu digo assim, é um livro que fica em pé, mas é um livro que... é bora. E já tem uns livros curtinhos assim, tem um livro chamado Estrangeiro, de Camus, né? Albert Camus, curtinho, mas que ele toca, sabe? Você, de você, tipo, tamanho não é documento, não. Então, a gente está falando sobre literatura e outras tantas coisas, e eu sei que, assim, a gente fala de redes sociais, e pelas suas redes sociais, especificamente Facebook, a gente vê que tem um gosto pela fotografia. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre fotografia? Podemos dizer. Eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu sou uma pessoa que repara muito em detalhe. Isso é coisa, acho que isso é coisa de gente que, da área de humanas, como é que você fala, né? De humanas fica viajando, né? E eu sempre gostei de fotografar, tanto que eu vejo, até eu me lembro umas fotos lá em casa, quando eu era criança, tá? Foto minha fotografando os outros, então é uma coisa que já desde sempre... E já te entrega já me entrega desde criança. Então eu resolvi, estava com tempo livre, né, uma época lá em feira, então eu resolvi fazer um curso de fotografia básica, foi bem básicozinho mesmo, né, coisa bem... falar um pouco sobre essa questão da luz, né, do enquadramento, uma coisa bem mais básica da fotografia. Básico, né? O básico ali. E foi uma coisa que acabou virando um hobby, eu acabei conhecendo uns amigos que gostavam disso, então a gente meio que fez uma aposta, é uma aposta nossa, né? Então todos os dias a gente tem que postar uma foto. Quem deixar de postar, paga uma prenda. É assim que funciona. Então todo dia a gente vai lá e tem que postar alguma coisa. Eu sempre gostei assim, de viajar, e fazer as fotos das paisagens. Eu gosto de fotografar pessoas, tem pessoas que são muito fotogênicas, né? Eu gosto disso. Isso é paixão mesmo. Fotografia é paixão. É paixão, né? É paixão. Não sei se dá para comparar, mas assim, entre a literatura e a fotografia são paixões parecidas. Parecidas. E a fotografia, ela é meio que como se o texto, né? Só que assim, Fotografia é visual, leitura, né? visual, Visual. é arte. A fotografia é uma arte. E assim, mas nunca pensou em digamos, profissionalizar, ser um fotógrafo profissional? Não. Se não fosse professora, não seria um fotógrafo? Não, porque eu acho que já perde a graça, sabe? Quando a gente trabalha já não é a mesma coisa. O legal é o espontâneo mesmo, né? A brincadeira. Sobre viajar, assim, a gente aqui Viveria disso, tá? Eu viveria de viajar. Acho que qualquer um. Viveria disso. Quem não, né? Quem não viveria de viajar, assim, né? Se turista fosse uma profissão, seria uma profissão maravilhosa, né? Não tem, acho que tem tem uma profissão que é assim, que você ganha para viajar e dar nota nos lugares que você frequenta. A comida, eu trabalharia com isso muito feliz. Essa é a profissão dos sonhos. Sonho. De quem gosta de viajar, então. E qual foi, assim, um lugar mais, claro, se puder falar, né? Sim. Um lugar mais maravilhoso, assim, um lugar ideal de todos que você já conheceu até hoje? Eu acho que todo brasileiro
todo brasileiro deveria ter a oportunidade de conhecer 2 lugares no Brasil. Solta. Um, as Cataratas do Iguaçu. A emoção que a gente sente quando chega ali é impressionante. As Cataratas do Iguaçu é uma coisa. E assim, eu acho que até quem é ateu pensa, não, eu acho que Deus botou a mão aqui. Né? Porque é uma coisa que emociona, Sente, sabe? né? Você sente, é lindo. E o segundo lugar são os Lençóis Maranhenses. A gente vê aquela imensidão. É uma coisa que vale a pena. Acho que todo brasileiro deveria ter esse direito de conhecer pelo menos esses 2 lugares. De ponta a ponta, né? Mas tem o Rio de Janeiro, que é maravilhoso. O Rio de Janeiro é bom demais. O litoral da Bahia é uma coisa de louco. Né? É muito lindo. Eu ainda falo, assim, dos estados daqui, do Brasil, tô faltando Amazonas, Roraima e Acre. O resto já Todos pisei. os já pisei. Pisei. Olha, é de botar inveja, né? Inveja não, é para inspirar. Sim, mas para inveja no sentido bom, se é que pode, né? Porque às vezes a gente trabalha tanto, e a gente compra coisa que a gente não precisa. Sim. Às vezes a gente se apega muito a construir casa bonita, a comprar carro e não sei o quê. Na minha opinião, claro, Sim, né? sim. E na minha opinião, eu acho que a experiência é o mais gostoso. Você ter seu filho, você levar seu filho à praia para ele botar o pé na areia e conhecer, quando ele crescer, não, meu pai me levava para tal praia, meu pai me levava para tal rio. Cria um Isso, memorial. Um né? memorial. Eu acho que vale muito a pena a gente investir na experiência do que no material. Claro que você não vai ficar devendo a Deus e o mundo para ficar fazendo viagem. Mas se você trabalha muito, eu acho que é um direito seu de conhecer umas coisas novas, umas coisas boas. No Brasil não falta, né? Não fala, não, já fazer um Mas continente. a gente já está aqui na Chapada Diamantina, Bahia, Nordeste, Brasil então, meu amigo. Eu mesmo falo aqui com meus alunos, gente, vocês moram no Guiretá, vocês não conhecem aqui outro distrito, Igatu. Eu digo que eu sou de Feira de Santana, eu conheci Igatu com 18 anos de Eu não idade. conheço Igatu. Não, é sério. Não, É sério. não conheço Igatu. Meus alunos estão aqui, nunca foram na gruta aqui dos meninos. Eu acho isso ruim. É ruim. A gente precisa, né? Precisa desenvolver esse... Porque, assim, Alguns anos atrás a escola fazia excursão lá pra cá. É. Muitos anos atrás. Alguns professores, né, levavam os alunos a fazer excursões lá na gruta, assim, que é o nosso principal ponto turístico, né? Ou talvez diria até únicos aqui do distrito de Ibiretá. Mas o município da Ari como um todo tem muito, e você Tem as cachoeiras. colocou. E a gente às vezes mora tão próximo, existe uma forma de se organizar, mas é justamente isso. Vamos deixar para amanhã, vamos É. deixar para depois. E coloca sempre um empecilho ou financeiro, que não sei o que, que não fica tão caro, né? A gente ir num lugar mais próximo onde a gente mora sai mais barato do que ir para um lugar mais distante, mas... Eu falo assim, gente, Lençóis aqui, você chega em Lençóis, qualquer final de semana, você vê gente da Argentina, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, e a gente está aqui e não vai visitar Lençóis. Vai deixando a vida passar, né? A pessoa está lá no Rio de Janeiro, divide uma viagem para 10 vezes para vir aqui em Lençóis passar o final de semana. E aqui a gente pode alugar um carro e ir e voltar. E não faz. Com certeza. Ali na gruta nem precisa ir longe. Lá tem a lista. Estados Unidos. Isso. Turistas no mundo Acho que inteiro. a pessoa que está de fora dá mais valor à nossa terra, né? Do que até quem está aqui. Sim, existe meio que é uma desvalorização das belezas naturais que nos cercam, né? Isso. Talvez não há um incentivo, não sei se eu posso colocar dessa maneira, por parte de governo, por parte de setores de educação, até o turismo em si. Poucos lugares que eu já viajei, que eu fui, inclusive nós fomos dentro da Bahia mesmo, o turismo é muito mais organizado. Eu sinto essa falta aqui de um turismo organizado na Chapada. Eu sinto essa falta aqui. Que às vezes para trazer uma segurança maior para o turista, para ser mais articulado, porque assim existem alguns lugares que até mesmo da Bahia e outros lugares do Brasil como um todo, que são tão organizados que um setor, até financeiramente, acaba ajudando o outro. E eu sinto que os municípios aqui da Chapada são meio que soltos, né? Distante. Eu acho que isso atrapalha o turismo na Chapada e até da gente
não conseguir desenvolver esse desejo em nós mesmos, né? Que somos chapadenses, em visitar e conhecer essas belezas, né? Isso. Bem colocado aí. Poderia falar um pouquinho assim sobre o Enem? Enem? Vamos lá. Enem é uma prova de fogo, né? É uma prova de fogo, porque, como eu digo, e o Enem é muito voltado para quem lê muito. Se você vê a maioria das questões, é um texto para você responder 2, 3 questões, é um texto grande. Então, o que é que acontece? Os alunos vão fazer, às vezes, despreparados, né? Que é aquele aluno que tem a preguicinha de ler, né? Que lê a questão por cima, e quando chega no Enem toma aquele choque. Tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade muito grande. Então, o Enem é muito voltado para quem já vem com essa visão de ter que ler, de interpretar. A questão da interpretação do texto no Enem. Não tem muito de decoreba como, né? É interpretativo mesmo, né? A proposta dele é de interpretar. Então é por isso também a dificuldade de tanta gente em passar, né? Tanto estresse para passar. Mas é uma prova muito bem elaborada, geralmente, né? Geralmente é uma prova muito bem elaborada. E é a maior porta que a gente tem, né? É uma Se tornou a porta principal. Da nossa faculdade, das universidades. Porque antigamente a gente tinha vestibular. Em cada faculdade a gente tinha vestibular. Está quase extinto, né? Eu acho que sim, viu? São poucos agora que tem vestibular. Então, está faltando ainda por parte de muitos alunos dar a devida importância que o Enem tem. O Enem não pode chegar e achar que vai se preparar em 6 meses. Não. E conseguir fazer uma boa prova. Não. Tem que ir se preparando durante a vida. Durante a vida. E acho que isso é que falta talvez ser despertado em alguns momentos, em casa ou em algumas escolas, para que esse aluno não se preocupe só com o Enem quando chega a data, né? Isso. E eu vejo muito, uma reclamação geral sobre a redação. Que as pessoas, professora, eu não consigo fazer uma redação, eu não sei fazer uma redação. Se, para você responder as questões lá, você tem que ter uma preparação, né, uma bagagem de leitura, um costume de leitura. Para a redação, é até mais, gente. Porque a redação é uma coisa que vai exigir de você um repertório sociocultural, vai exigir de você uma boa escrita, né, uma boa... um conhecimento vai exigir a você uma administração do seu tempo. Então não é uma coisa também que o aluno pensa que vai se preparar, fazer 3, 4 redações e estar preparado, porque não é. É prática, né? Tem que praticar ali e estudar, se preparar de anos, né? E ter um conhecimento abrangente, né? Abrangente. Você vê que são pouquíssimos, no universo do Brasil inteiro, são pouquíssimos alunos que chegam a nota 1000, a tão desejada nota 1000. Né? Que eu acho muito pouco, pela quantidade de alunos que fazem, a quantidade de alunos que conseguem essa pontuação, ou uma pontuação mais próxima, é muito pouco. Né? São aqueles alunos que batalham muito, principalmente quem quer passar em cursos mais disputados como medicina, como direito, sabe? Então, que alcança essas notas. E a gente vê que é tanto tanto assim difícil que a gente vê que vira destaque, ganha manchete, né? Ganha manchete. E assim a gente vê que, infelizmente, a gente mora em um país que em alguns setores não valoriza a educação, né? Como a gente iniciou meio que falando um pouco disso. E assim, como muitos sonham em fazer um concurso, em ter uma estabilidade, se bem que hoje no empreendedorismo se diz que não há estabilidade, mas assim, vamos dizer que existe a estabilidade e as pessoas querem através do concurso, mas a leitura, a importância que a leitura tem, talvez as pessoas não se deram conta ainda de que você não vai simplesmente absorver um conhecimento, né? Vai decorar e vai conseguir, assim como o Enem, conseguir fazer uma boa prova num concurso que se inscreva, né? Isso para qualquer área, polícia militar, para
para a própria rede de educação e outros tantos concursos federais e estaduais que existem, né? A leitura é importante demais. E a escrita, você vê que os concursos agora, muitos estão fazendo a prova discursiva. E a prova discursiva elimina muita gente. Em todos esses concursos, porque às vezes você está tão distraído, você está tão preocupado, na verdade, de fazer a prova, que você pega ali aquela proposta de redação e você se passa em um detalhe. Ele às vezes pede, olha, faça um parágrafo disserte um parágrafo sobre isso. Aí você leu, mas você não prestou atenção naquele ali, um parágrafo. Aí você faz 3, 4 parágrafos na redação e foi eliminado. Por quê? Porque você não prestou atenção, você não interpretou a questão. Não estava ali atento. Isso, não estava atento aos sinais. Você não estava atento aos sinais. Então, a importância do ler, né? Do ler, do interpretar, do escrever, né? E, assim, muito, como a gente falou também das redes sociais, de tecnologia, então, assim, não veio para abolir a escrita, né? Que meio que algumas pessoas têm dificuldade até em escrever, porque a gente digitando ali no celular, no computador, o corretor logo corrige o que a gente está digitando, né? E a língua portuguesa eu acho uma língua difícil, com muitas regras. Isso, é muito difícil, a língua portuguesa é brava. Então, assim, meio que as pessoas perdem esse hábito de escrever justamente porque não lê, porque não pratica a escrita. E isso gera uma necessidade na hora que você vai fazer um concurso ou uma prova, né, de qualquer área. E sobre a experiência em análise de redações, pode falar um pouquinho? Né? De texto, de redação. É o que a gente estava comentando aqui, porque a gente vê muito em correção em larga escala, né? Quando a gente tem a oportunidade de participar de alguma correção em larga escala, é essa questão mesmo da desatenção, né? Em relação ao tema, a gente pede, digamos, a banca pede um tema X, aí a pessoa escreve um tema Y, né? Desvia, né, do tema, mas uma coisa que tem ficado muito evidente é a falta de conhecimento prévio, né, o conhecimento prévio seu de mundo, o que você pode colocar no seu conhecimento, né, no seu texto. Isso tem sido muito mais evidente. E é uma coisa que as pessoas precisam melhorar, é conhecer coisa nova. Porque o pessoal às vezes está muito preocupado com o que está na moda, mas não procura uma coisa diferente, né? A moda é meio passageiro, né? Isso. Vai e volta e quando se diz na moda, assim, qualquer coisa que esteja ali naquele momento, no auge, né? E esse conhecimento tem que ser amplo, né? Como a gente falou do Enem, que tem que vir de estudo, Isso, de anos, né? De leitura. A gente tem que estar incentivando, gente, vejam jornais em canais diferentes, para você poder fazer uma ponte entre um e outro, para você poder desenvolver a sua opinião. Gente, de vez em quando, pega um livro, dá uma lida, escolha um programa desses semanais como Fantástico, e assista, pegue uma reportagem e vá pesquisar sobre aquela reportagem. Contrapor. Fazer o seu contraponto. Mas eu acho que essa geração da velocidade, eu acho que estou perdendo tempo. Né? É 5G, isso, né? É 5G. E aquela uma novidade atrás da outra, tem que ter uma novidade. Né? Digital influencer, 1 milhão de digitais influencers, né? Na vida do jovem, do adolescente. E isso atrapalha, porque tira tudo do foco. E se você às vezes prestar atenção, nem sempre o conteúdo dessas pessoas que estão influenciando, né, as crianças e os adolescentes, nem sempre o conteúdo é válido. Eu sempre digo isso aos meninos, procurem uma coisa que vai te oferecer, né, e não uma coisa que vai te diminuir ou te incentivar a falar mal de alguém, a maltratar alguém. Mostrar que as coisas são fáceis. São fáceis demais. Né? Falou da dificuldade de se alcançar um sonho, no processo de um doutorado, processo. Então, assim, essa juventude, né? Essa geração hoje talvez está realmente nessa velocidade 5G, como a gente colocou aqui.
e não pensa nessa importância que se tem de que a vida é um carregar bagagem, não jogar bagagem fora, né? No sentido de conhecimento, de coisas boas, de qualidade. Coisas ruins a gente tem que ir eliminando da vida, mas coisas boas, conhecimento, a gente tem que ir acolhendo e complementando ali na nossa vida, né? Eu acho, concordo muito com você. Hoje em dia se fala muito sobre o elitismo cultural, né? Mas se você gosta do pagodão, você não gosta do pagodão, você é melhor do que o outro. Não, não é isso. Quando eu converso com meus alunos, digo, gente, vocês podem assistir Big Brother, vocês podem ouvir o paredão de vocês podem fazer o que quiser, mas vocês precisam descobrir que há outras coisas além disso. E que são né? básicas. São boas, né? Que são boas também. Porque eu digo assim aos meninos, eu digo, ó, é a mesma coisa de você todo dia comer McDonald's. Você tá comendo aquilo ali, é gostoso na hora, mas aquilo ali com o tempo vai te fazer mal, porque além de você ser não saudável, não é vai perder a graça, vai perder a graça. Então, você assista o que você achar engraçado, o que você achar interessante, mas vai em busca de outras coisas. Se você gosta desse tipo de som, de zoada, você gosta de hip hop, procure cantores de hip hop que falem sobre a vida nas periferias, que falem sobre a ascensão das pessoas pobres. Não vá para esse ritmo, esse funk que fala mal da mulher, denigre, né? é isso, que vai falar mal. Incentiva a violência. Incentiva a violência. Não. Tem esse ritmo que você gosta, tem pessoas que fazem um trabalho com uma qualidade legal. Então vai atrás. Que traz algum E isso vai trazer conhecimento. alguma coisa. Vai lhe acrescentar alguma coisa. Realmente. É isso, né? Eu não sei. Produção aí veio. Quanto tempo tem produção? Quase na hora. Né? Quase na hora. Então, o papo tá gostoso demais. Vou deixar esse espaço aberto para algum assunto que talvez eu tenha passado batido. Não, E queira colocar assim, fazer considerações. Não, eu só tenho mesmo a agradecer o convite e para mim foi muito importante. Eu nunca participei desse tipo de evento. Eu sou uma pessoa que corre de câmera, Ave Maria, não sou uma pessoa falante demais. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem resumida. Mas assim, eu só tenho mesmo a agradecer, né? E a você. E eu espero que seu projeto dê muitos frutos, né? Que vá à frente, Obrigado. que você continue. Não é fácil não, mas Isso aqui. enquanto tiver pessoas assim como você que incentivam, que se predispõem, né? Que vence a dificuldade que a gente tem em estar diante das câmeras, de falar, mas a gente é uma contribuição, né? Quando eu falei desde o início que eu fiz o convite, falei que era uma contribuição a dar para essa juventude, para acrescentar na vida de muitas pessoas. Então, a gente sabe que vai alcançar alguém. Se alcançar uma ou duas pessoas, já vai ser mudança, né? E é isso. Eu que tenho a agradecer pela sua presença aqui. Digo que no que precisar da gente, né, tiver ao nosso alcance, a gente está disponível, disposto a ajudar aí nessa tão difícil jornada que é a educação. Inclusive nós conhecemos, né? Fabiano também já participou, né, de alguns momentos da educação, e a gente sabe, tendo filho na escola, a gente não quer ver a escola da nossa comunidade como algo ruim ou estando ruim, a gente quer contribuir, né? Além de eu sei que lá tem bons profissionais, mas essa importância que a gente colocou da comunidade, dos pais, né? De aparecer, de ajudar, exatamente. É muito bom, e até a troca de conhecimento sempre muito boa. Sim. Eu acho que é fundamental. Então, é isso, né? Obrigada. Fica as nossas considerações e queremos só agradecer aos ouvintes. Deixa o like, curte, comenta, compartilha e vamos que vamos. Vamos lá. Até a próxima. Até a próxima.